Lá. Boa tarde, como vão? Estou aqui, eu e a Vilma. Boa tarde, Vil. Boa tarde, Lu. Boa tarde, pessoal. Quanto tempo, né? Espero que todos tempo? Bem. Faz um bocadinho. Peguei a Vilma dessa vez, gente. Hoje eu não consegui escapar. Ela me laçou. Fala para o Luiz que ele é o próximo. Pode deixar. Gente, hoje é 20 de fevereiro, sábado. Estamos há 2 semanas sem gravar Evangelho, mas como que é? Nunca é tarde. Melhor tarde do que nunca, né? Lu, eu falo assim, antes tarde do que mais tarde. Né? Então pronto, a hora é agora. Hoje a gente continua no capítulo 5. Falaremos do item 22, que é: um homem de bem teria morrido. Então, eu e a Vil vamos aqui estudar junto, né? Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa tarefa, que os nossos mentores estejam conosco, nossos amigos espirituais do Naufé possam nos iluminar, né? E que esse momento seja de renovação, de equilíbrio para todos nós. Tá bom? Vil, você começa a leitura? Começo. Então, vamos lá, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que há um bom que receberá. Em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos serves desse axioma, não duvideis que blasfemais. Viu, vamos entender aí essa parte? Vamos. Então, ó, primeiro que o título tá diferente, né, Viu? O meu fala assim, ó: um homem de bem teria morrido. O seu é... Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ah, é? É a mesma coisa. Não, né? Só colocou como se fosse. Aí ele fala assim, ó, que quando um malvado escapa de um perigo, né? Uma pessoa não morre, a gente fala: se fosse bom, tinha morrido. E a gente fala isso mesmo, né? Fala. A gente fala sempre assim, só morrem os bons, né? Os maus ficam. Isso me lembrou até a história do moço que caiu na casa da NASA, lembra? Lembro. A Nazaré, gente, é uma amiga do centro, ela inclusive acompanha com a gente, ela vai rir, né? Nasa, vou contar bem pouquinho. Eu devia mudar o nome, né, Nasa? Mas já foi. Que um moço estava andando no telhado dela, né? Era um ladrão, e o moço acabou caindo, né, no telhado e acabou caindo dentro da casa dela e levantou e saiu andando, né? E ao mesmo tempo a gente vê pessoas, amigos, né, que por muito menos, né, às vezes de uma hora para outra desencarnam e a gente fica, poxa, né? O ladrão levanta e sai vivo, né? A pessoa boa, tal, nosso amigo, muitas vezes não se livra de um acidente desse. E aí, Viu, ele está falando que isso é verdade? Então, ele começa dizendo, pois bem, né, estáis com a verdade. Ele começa falando isso, né, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá um espírito jovem, ele fala assim, né, que é um espírito, eu acredito que ele queria dizer com poucas encarnações, né, então tem ainda um caminho longo para percorrer, então ele deixa ter uma vivência mais longa, devido às provas que ele necessita, né, enquanto que um homem bom, por recompensa, né, ele tem, por mérito, ele tem uma prova mais curta, né? No primeiro momento ele fala isso, que é o nosso entendimento. Sim. Mas aí, no final do parágrafo, ele diz que não duvideis que blasfemais. Ah, tá. Então a gente está falando bobagem. Ele fala assim, pois, quando vos servirdes desse axioma é
uma verdade, né? Uma necessariamente evidente, uma fala verdadeira, uma coisa que é 100% certo. Então, aí ele está dizendo que quando a gente se serve dessa verdade, então não pode ter certeza que a gente está blasfemando. Ah, tá. E blasfemar é falar contra Deus. Ou seja, né, não está falando a verdade, né, não condiz com os ensinamentos divinos, vai contra aquilo que Deus nos traz. Tá. Porque não necessariamente, né, não sei se eu posso falar, se foi imbatível os outros. Não, pode falar. Uma pessoa de bem, não necessariamente ela vai morrer jovem, né, muitas vezes ela fica para poder auxiliar de outras formas, né, às vezes ela vem com uma missão curta mesmo, né, eu estava estudando, um caso que um mentor veio como filho de um casal, né, e lá dizia que esse casal, desde muito tempo, tinha proposto assumir um trabalho em conjunto, só que algumas encarnações eles não cumpriam esse propósito que eles tinham feito lá em cima, né, e aí ele veio como filho desse casal, com o intuito de morrer cedo, né, desencarnar cedo, então ele viveu como filho até 5 anos, e aí ele desencarnou, porque a missão dele era essa, era unir o casal e desencarnar, para que nessa dor eles conseguissem se unir e seguir no propósito. Então, quando ele desencarnou, eles se voltaram para uma religião. Sim. E foram assumir crianças de um orfanato. Então, eles seguiram finalmente a missão deles, né? Então, ele teve uma vivência breve, mas porque tinha um propósito, não necessariamente porque ele é bom tem que morrer cedo. Sim. Né? Que história bacana, né, viu? Porque assim, mostra que, né, a gente vem com um propósito, muitas vezes a gente deixa esse propósito de lado, né? Quando a gente chega aqui, a gente esquece, e aí a gente vai tocando a vida sem, né? Às vezes até fica, né? Aquele chamado, puxa, mas eu podia fazer isso. Ah, não, mas agora não. Ah, eu podia trabalhar no bem. Ah, mas depois, né? E às vezes a gente vem várias encarnações e a gente não cumpre. Aí Deus vem, manda um filho, leva o filho e através dessa dor a gente se volta para o que teria que ter sido lá atrás. Isso mesmo. Nessa leitura que eu fiz, né, nesse ensinamento, nessa explicação, né, desse texto, ele se coloca dessa forma, né, para explicar que às vezes o mentor se colocou nessa condição para auxiliar esse casal a finalmente cumprir esse propósito, por isso que ele desencarnou cedo, mas que às vezes não, às vezes a missão da pessoa aqui encarnada realmente vai ser longa, porque ele precisa auxiliar muito mais pessoas ao longo do seu caminho, a sua jornada aqui, ele vai ajudar a encaminhar muito mais pessoas. Sim. Mas que também pode acontecer da pessoa realmente, né, não precisar de uma prova tão longa, que ele já aprendeu muito em outras encarnações e a jornada aqui vai ser curta mesmo. Não é uma regra, né? Tanto de um, é muito individual, porque depende muito da evolução de cada um está num nível diferente do outro, né? Não estamos todos no mesmo patamar de evolução. Então, às vezes, o que um precisa não é o mesmo que o outro precisa. Sim. E a mesma... Pode falar, viu? E a mesma coisa, o mal não desencarna cedo, como não, né? Quantos jovens a gente vê envoltos, né, com coisas ruins, com bandidagem, que são mortos, né? Assassinados, né, acidentes jovens, e nem sempre são pessoas que trabalham no bem, muito pelo contrário, são pessoas que praticam coisas más, e ainda assim se vão bem jovens. Na verdade, viu, a gente ainda sabe muito pouco, né? A gente encarnado, a gente tem uma visão extremamente limitada, a gente só vê aqui, né? E a gente não tem noção da misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Eu acho que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala, né, dessa questão dos jovens, né? E, se eu não me engano, o livro fala que tem momentos que a pessoa desencarna, porque se ela continuasse, ia piorar. Ela ia se complicar ainda mais, né? Ela ia fazer mais maldades, né? Adquirir novas dívidas aí, né? Então Deus fala, volta, que não deu. Seja pior, né? Exatamente, né? Senão você vai se complicar mais ainda. Exatamente.
A gente sempre fica só com a parte da perda, né, viu? A gente acompanha o lado de cá, né? Mas todos que vão seguem, né? Seguem sua vida. A gente que fica aqui chorando, triste, natural, né? Mas a história de cada um, né? Ela segue adiante até a eternidade. É verdade. Vou ler o segundo parágrafo. Tá. Aí ele continua dizendo assim, ó. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Aqui é o que a gente diz, né? Não é? Por que não morreu o outro que era mal, né? Foi morrer a pessoa tão boa. Porque a gente tem a visão totalmente contrária do que ele disse. A gente acha que quem morre está perdendo. É uma punição a morte, né? Fala, nossa, tão jovem, coitado, morreu, o outro que não presta está vivo. Então, a gente tem o entendimento de que aqui é bom e morrer é ruim. E ele vem aqui nesse texto dizer exatamente o contrário, que a morte é a libertação. Né? Só vai para o plano espiritual quem já cumpriu a sua missão aqui. Então, se a pessoa desencarnou, é porque ela já cumpriu a missão dela. Então, se fica, é porque talvez ainda nem tenha começado. Então, talvez aquele o malvado que a gente está falando, podia ter ido aquele, ainda nem conseguiu começar um pouquinho da missão que ele tinha aqui para ver, né? Sim. Ai, meu Deus. E como a gente está longe, né, dessa compreensão maior, né, de que a morte, na verdade, ela é a libertação do espírito, né? Ele fala que aqui, nós que aqui estamos em cativeiro, né? A gente precisa arrastar um corpo, né? A gente precisa viver com o peso do corpo, né? A gente está sempre lutando pelas coisas, né? A gente precisa se proteger, se alimentar. A gente tem também esse lado do corpo, né? Por isso que ele usa assim, a simbologia do presídio, né? Que estamos porque se você parar para analisar, pelo menos, né, o que a gente escuta falar, eu não conheço porque eu nunca fui, não tenho contato com alguém que já esteve preso, né? Mas pelo que a gente tem de conhecidos, que a gente escuta falar, não é um lugar bom de se viver. Você fica lá o tempo todo, como você diz, preocupado com o corpo, de não sofrer, de não ser espancado, de não acontecer várias coisas. Então, tem que estar sempre se defendendo. E a gente, enquanto encarnado, como você acabou de falar, se assemelha, porque aqui a gente também está sempre em estado de alerta. Então, a gente está sempre preocupado com o corpo, preocupado com isso, com aquilo, é trabalho, é comida, é emprego, é os filhos. Então, a gente está sempre muito preso, muito focado, ansioso pelo que vai acontecer, preocupado. Então, a gente não deixa de estar também nessa mesma agonia, né? Então, ainda assim, o Evangelho está falando que a morte não é ruim. Essa visão que a gente tem da morte está errada. A morte é a libertação do espírito. Mas ninguém quer morrer, né, viu? Não. A gente, apesar de entender, de conhecer, a gente fala, pô, mas o senhor, deixa eu cumprir, eu acho que eu tenho mais tempo aqui ainda. Sim. Eu tenho muita prova ainda, eu acho que eu preciso de mais muitos anos para poder ficar aqui aprendendo. Mas é por conta do apego, né? Nós ainda temos muito apego à matéria. Então, a gente tem apego à matéria das coisas, a gente tem um apego à matéria da pessoa, né? Das pessoas que estão conosco, dos nossos familiares. Então, a gente não quer essa separação. Então, a gente já sofre por antecipação. Então, a gente, mesmo tendo conhecimento,
A gente ainda não conseguiu ter essa nobreza na alma de realmente falar, não, tudo bem, se a gente partir, tá bom, finalmente, né, vou ficar feliz porque eu vou estar voltando para minha verdadeira casa, né, eu pelo menos ainda não consigo ter esse sentimento. Um dia, quem sabe, eu chego a esse nível de evolução, mas neste momento ainda não. Eu acho que eu chego nesse nível na casa dos 90. Quando eu chego nos 90, e eu já vou falar, ok, Senhor, me leva. Mas e aí ele faz essa comparação, né? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade do outro que não tinha direito. A gente vê isso na Terra, né, viu? A gente fica indignado, né? O cara já cumpriu, só que ninguém julga o processo e ele continua lá. E às vezes, eu vi semana passada no Fantástico, um criminoso, assim, bandido mesmo, que levou um alvará falso e saiu eu vi esse caso. Da prisão. E a gente fala, Jesus, né? A nossa justiça, ela é igual a gente, imperfeita, né? Mas a justiça de Deus, não, né? Tudo que Deus faz é correto, é bondoso. Então, a gente precisa rever, né, esses nossos conceitos e lembrar que nós somos espíritos, né? E nós estamos aqui por um tempo, né? É transitório. É transitório. A minha casa, o meu marido, o meu filho, é só por um tempo, são alguns anos, né? E depois a gente segue aquela vida lá que eu falei que a gente vai seguir. São empréstimos, né? Nós estamos emprestados por um tempo, mas logo, logo a gente tem que devolver tudo e regressar. Esse aqui é o que a gente precisa aprender, né? Não só no conhecimento, mas exercer esse conhecimento no nosso dia a dia, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente até tem um entendimento, mas a gente ainda não consegue praticar. Sentir, né? É isso. Como grande parte do evangelho, né, viu? A gente conhece o evangelho de cor e o difícil é praticar, né? O difícil é amar o próximo, o difícil é perdoar 70 vezes, 7 vezes. O difícil, né, é viver aquilo, né? Mas a gente chega lá, né? É uma questão de decisão. Tem que ser um esforço diário, né? Uma tentativa diária de amar ao próximo, de fazer ao próximo que a gente gostaria que fizesse, mesmo que seja um certo presidente, a gente tem que aprender, não importa. É difícil, né? Tem que falar, gente, nessa encarnação não dá, não, a gente não tem que pensar assim. Não. Tem que respirar fundo e falar assim, mesmo com todas as coisas, a gente tem que não odiar as pessoas, a gente tem que se esforçar para rezar por aquelas pessoas que a gente acha que tem um pensamento diferente do nosso, acha que o pensamento é para o mal, então a gente tem que colocar em nossas orações, fazer o contrário, em vez de julgar, de ofender, ou de desejar até que desencarne, né, que fique doente, não, a gente coloca nas nossas orações para que Deus ilumine os pensamentos dessas pessoas. Exatamente. E quando a gente fala dos homens maus, né, então o homem de bem é aquele que, né, faz bondade, respeita o outro, né, e o mal, né, é o ladrão, é o usurpador, né, todo tipo de mal, o corrupto, né. A gente precisa lembrar, gente, que esses homens maus também são nossos irmãos, né. Sim. Esse mal também é passageiro, né, esse lado mal das pessoas vai passar. Até porque... Temos então, lado mal, né, viu? Isso que eu ia falar, até porque nós também temos o nosso lado mal, né? Às vezes nós fazemos ou falamos coisas que é muito ruim também, né? Então, às vezes conversando com a Malu, aí a gente conversando, eu não lembro qual assunto, eu falei para ela outro dia, a gente estava conversando sobre isso, que às vezes a gente gosta da pessoa, mas aquela pessoa teve uma atitude tão ruim, foi tão mal aquilo que ela fez, mas aquela atitude em si não é a pessoa. Ela teve um momento ruim, né? Como nós, às vezes a gente também tem, mas isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa mal e diabólica 100% do tempo. Ela deu um escorregão, né? Então a gente tem que tentar auxiliar ela a voltar para o lado do bem,
né, se a gente é amigo suficiente para chegar e conversar numa boa, sem humilhar, olha, você não é, o que você fez aquele dia, você já parou para pensar, se você de repente não magoou alguém, né, numa boa, com respeito, com humildade, com amor. E se a gente não tem tanta afinidade, mais uma vez eu volto a falar, a gente pode colocar nas nossas orações para que aquela pessoa retome o caminho do bem, não faça mais aquilo que magoa, porque muitas vezes essa pessoa somos nós mesmos. Somos nós que estamos nessa posição de magoar alguém, de fazer um ato infame naquele momento, seja porque estava num dia, entre aspas, ruins, ou não estava bem, ou estava zangado, estressado, enfim. Mas a gente, muitas vezes, somos nós que cometemos esses atos falhos, né? Porque ainda, como você disse, somos todos aprendizes, estamos caminhando para melhorar, mas de vez em quando a gente também escorrega, né? A gente não pode permanecer em erro. De vez em quando, na verdade, a gente acerta, né, viu? Sim. A gente tem uma luta diária para tentar ser melhor, porque eu acho que o normal é a gente ser ruim e a gente está tentando se esforçar para melhorar. Então, quando acerta, até comemora. Falando que foi, a moça esqueceu a bolsa de dinheiro em algum lugar, e aí ela falou assim, nossa, acredita que a pessoa veio e devolveu, né, com tudo dentro, não mexeu. Que coisa bacana. Eu falei assim, olha só como são as coisas. O que deveria ser o natural, para a gente é um motivo de alegria, porque é raro. Né? Exatamente. Mas que sejamos nós, né, viu? Que sejamos nós, assim, se a gente se diz seguidor de Cristo, é pra gente ser diferente no mundo, né? É pra gente ser o cara que devolve a bolsa cheia, é pra gente ser o irmão que estende a mão, né? Porque os comportamentos velhos, né? Eu julgo, eu não gosto, eu não ajudo, isso a gente já conhece, né? O convite do Evangelho é esse ser novo, né? Para criar um mundo novo, essa terra de regeneração que a gente tanto sonha. É um ajudando o outro, não um criticando e apontando o outro, né? É o contrário. Em vez de apontar, é estender a mão. Exatamente. Né? Então, é auxiliar ao invés de julgar, de criticar. Isso mesmo. Ouviu? Lê o último aí. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. E, frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará, senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, que trouxe essa leitura para a gente em 1861. Nossa, cada frase aqui, né, é uma lição, né? Ele começou falando assim, ó, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acredite que Deus é justo em todas as coisas, né? Tudo que a gente não entende, a gente acha que está errado, né? Sim. Tá errado eu não ter, tá errado o mundo ser desigual, né? Tá errado o rico e o pobre, o doente e o são, né? Mas tem mais por trás disso, né? E aí, em vez de só reclamar, brigar, né? A gente precisa começar a aceitar que Deus fez tudo direitinho. Deus, ele sabe o que faz, né? No livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Então, a Bíblia, né? O Evangelho diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai, né? Então, a gente precisa desenvolver essa nossa confiança, essa nossa fé em Deus, né? E aí ele continua. Fala, viu? Não, eu ia falar, às vezes, que ele continua dizendo que, às vezes, o que parece mal, é, na verdade, um bem. Então, desencarnar, às vezes, é um bem.
Então, como eu disse, como a nossa visão, eles falam, né? Como a nossa visão aqui é limitada, a gente não consegue enxergar o todo, a gente enxerga só o aqui e o agora, então a gente não consegue compreender, né? Então... do seriado do Conto da Aia? Uhum. Que as moças usavam aquele negócio assim, né? É a gente, né, encarnado. Se a gente mira, né, para o que está ruim, para o que está triste, né? A gente precisa tentar elevar o nosso olhar, né, viu? E trazer esse conhecimento que a doutrina nos dá de reencarnação, de causa e efeito, de livre-arbítrio, para iluminar essa nossa caminhada e facilitar a compreensão das coisas. Sim, ele fala bem exatamente isso na sequência, que a gente tem que nos esforçar para sair, né, pelo pensamento dessa esfera estreita, ou seja, que através do nosso pensamento a gente tem que se esforçar para sair desse mundinho, dessa visão tolhida que a gente tem das coisas, né, para a gente ampliar os nossos horizontes. E quanto mais a gente abrir a nossa mente, quanto mais a gente compreender os ensinamentos de Deus, quanto mais a gente aprender sobre o Evangelho do Cristo, mais a vida material vai ter menos importância. Olha isso, viu? A importância da vida terrena diminuirá. Então, assim, ó, se não é importante, não preciso sofrer tanto, porque eu sou muito mais do que isso. Ok, eu tô acima do peso, eu tô com uma doença, eu tô sem dinheiro, mas tudo bem. Eu vou superar isso, porque eu sou mais do que isso, né? As experiências que a vida na Terra nos proporciona é para a gente sair melhor delas, né? Então, quando você diz assim, essa parte que você falou, que se a gente estiver doente, estiver pobre, tudo bem, mas não é um tudo bem que eu não preciso fazer nada, é tudo bem assim, que eu sou capaz de buscar o médico, buscar um remédio, e vou ficar melhor, para eu não ficar desesperada porque isso está acontecendo. Porque a gente é maior do que isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus cuida de todo o resto, né? Como você falou, não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus, né? Então, a gente não tem que ficar tão preocupado com as coisas, né? A gente tem que focar no presente, porque o presente é agora. É o que eu posso fazer agora para ampliar meus horizontes, para respeitar o Evangelho de Jesus, né? Praticar ele em si, respeitando os ensinamentos de Deus, as leis divinas. E isso eu só consigo fazer no agora. O amanhã ainda não chegou, né? E o passado já passou. Se eu for ficar pensando no que eu deixei de fazer, no que eu não fiz, eu não vivo nem o ontem, nem o amanhã e nem o hoje, né? Sim. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes tem gente que vive no passado, tem gente que só vive no futuro, sim, e esquece de viver o agora. Que é no agora que tudo acontece, né? Não é amanhã que eu tenho que ser melhor, eu tenho que tentar ser melhor hoje. Exatamente. Não é amanhã que eu não vou julgar as pessoas, eu tenho que começar a não julgar mais desde já, neste momento. Exatamente. Né? A gente tem que focar no agora. E não julgar é tão difícil, né, viu? Muito. Gente do céu, que hábito, essa mania, né? A gente olha uma pessoa assim, né? Homem não tem tanta mania de fazer isso, mas mulher... sim, viu? Tem. Tem também, né? Mas, ó, a pessoa dá uma olhada assim, de cima e embaixo, já tira uma conclusão, já decide que gosta, né? Já vê tudo que é ruim, né? A gente precisa começar a olhar no outro um irmão, né, viu? Exatamente. A gente julga muito pela capa, como diz, né? O livro a gente tem que ler o conteúdo, não adianta ter a capa bonita ou achar que é ruim porque a capa é feia. A gente tem que olhar o conteúdo, não tem jeito. Às vezes a primeira impressão não é a que fica com a pessoa, não é aquela primeira impressão. Mas assim, viu? Mesmo lendo conteúdo, quando a gente acha uma coisa que a gente não gosta, a gente também precisa superar, né? Supera. Sim. Né? Ó, tem o Facebook, que a gente fica, tem alguns grupos que eu participo de coisas diversas, sabe? Coisa de casa, coisa de cozinha, assuntos aleatórios, vários grupos diferentes. E em todos os grupos eu vejo, assim, esse julgamento. Então, por exemplo, se a pessoa vai lá, hoje o que a moça perguntou? A moça perguntou que
uma misturinha para passar roupa, uma coisa boba, né? O que vocês acham de misturar isso e isso para ajudar a passar roupa? Aí as pessoas começam a responder. Aí já teve gente falando que é preguiçoso, que não gosta, que quem não passa roupa é gente preguiçosa, porca, sabe assim, tipo, meu, as pessoas estão no nível de julgamento que elas não conseguem, se não tem a dica para dar, então não fala nada, às vezes o silêncio é a melhor coisa, mas não, eu sinto que as pessoas têm necessidade de criticar, né? As pessoas estão num momento agora que, tipo, eu preciso criticar, eu preciso falar mal de alguma forma do outro, né? Eu não posso falar nada para ajudar. Teve um outro caso que acho que esse talvez você ficou sabendo, acho que até foi comentado. A moça postou que ela precisava fazer faxina, né? E aí eu tudo errado, porque ela não sabia. E aí as pessoas tiraram barato porque ela tinha escrito errado, sabe? Julgando que ela não sabia escrever. Faxina com S, né? E aí uma pessoa foi, e ao contrário da crítica, criou um banner para ela bonitinho, com um nome, e postou. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que criticar. Se a gente não tem nada construtivo para falar para a pessoa, se a gente não pode ajudar, crítica é o pior dos itens que a gente tem que fazer. Então é melhor não responder, passa, se a pessoa vem falar alguma coisa para você, que você discorda. Então, se você discorda, então é melhor nem falar nada, às vezes fica em silêncio, que é a melhor coisa. Também. Ou você ajuda de alguma forma, ou você não critica. Sim. Porque esse julgamento hoje, parece que as pessoas, por toda a condição que a gente está vivendo no nosso país, né, as pessoas que estão presidindo, ganharam uma força que eles estão com uma necessidade de julgar, de criticar, de ser algozes. Atacar, né? Tudo que acontece eu preciso atacar, preciso apontar o dedo na cara e falar que eu estou certo, você está errado, né? E é tão desnecessário, tão desumano isso, porque ninguém conhece a dor do outro, que nem essa moça, ela estava precisando de emprego para se alimentar, para alimentar os filhos. Se ela tem pouca educação, a gente deveria se sentir envergonhado. Como que num país com tantos recursos, com tantas coisas, ainda gente que não conseguiu estudar, não conseguiu aprender a ler, né? Uma realidade para nos envergonhar e não de criticar a pessoa. E um país que se diz cristão. Então, né? Um país que a sua maioria diz que segue Jesus. Jesus, que quando foi convidado a julgar a mulher pecadora, ele não levantou um dedo, né? Pelo contrário, né? Perguntaram para Jesus, o que a gente faz com essa mulher pecadora, né? A lei diz que é para apedrejar. A resposta de Jesus foi, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Ele não falou, não ataca ela, não, nada, ele não falou, né? E ele nos fez refletir. Sim, ele apelou para a consciência de cada um. Exatamente. Se você não tem nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Exatamente. Porque ele sabe que todos somos falhos, ninguém aqui é perfeito. Só está aqui quem precisa de melhoria, quem está doente, né? Como ele mesmo disse em outra passagem, né? Os sãos não precisam de médico, né? Exatamente. Então, estamos todos doentes ainda. E as pessoas estão com essa, eu vejo isso hoje, as pessoas, né, com essa, parece que tem uma raiva dentro de si, que precisa atacar, né, então, como você disse, nós que somos cristãos, a gente tem que rever a nossa postura, e ao contrário de atacar, a gente tem que acolher. Sim. Sejamos nós o diferente, como você falou, o novo. Em vez de criticar e julgar, vamos acolher, vamos tentar ajudar, vamos fazer o banner para a moça com as palavras corretas, já que ela não sabe. E não tem vergonha disso, qual é o problema? Ninguém sabe de tudo. Não. Às vezes a pessoa não tem nem para quem pedir ajuda. Então, por que não ajudar, não auxiliar se a gente pode, senão não vai nos custar, se é uma coisa simples de ser feita. E todo mundo pode. Né? Que a gente possa... Sim. No seu grau de ação, na sua casa, na sua rua, né? No seu trabalho, que a gente seja essa influência positiva, né? Que a gente nem precise falar no nome de Jesus, mas que os ensinamentos dele estejam nas nossas ações, né? É isso que precisa para a gente fazer esse mundo melhor. Ouviu? Falando aí do mundo espiritual, né? Que a gente vai voltar um dia lá, quando eu tiver 90 e tal, né? Já pensou, viu, como vai ser legal a gente se reencontrar lá no plano espiritual?
Aí a gente fala assim, lembra quando a gente fazia os evangelhos do Naufé? Lembra quando tudo mudou e a gente teve que começar a fazer online? Lembra quando a gente, né, fez aulinha para as crianças? Ai, tomara, né, que a gente siga aí num caminho bom para a gente se encontrar lá numa colônia. Não é? Não quero encontrar ninguém no umbral, não. Não é, vamos tentar seguir todo mundo aqui, melhorando cada dia para não precisar ir para lá. Mas, ó, se me encontrar no umbral lá, fala que me conhece. Vamos resgatar, eu conheço, Lu, igual, ó, essas eu conheço, por favor, vamos. Fala assim, não, vamos. Jesus, não, Senhor, pode ajudar que ela vai melhorar. Ela tem potencial, vamos levar. Todos temos, aí fechou. Mais alguma coisa sobre o nosso tema? Não, acho que a gente falou o que precisava mesmo, né? É mais a gente ter o entendimento para praticar através do que você falou, da aceitação mesmo, né? A gente já tem o conhecimento, a gente sabe, mas precisa aceitar e praticar, né? Como todo o resto do evangelho, como você mencionou. A gente sempre tem algum grau de conhecimento, o difícil é colocar em prática, né? E a gente só consegue colocar em prática de verdade quando a gente sente. Porque às vezes só da boca para fora não adianta, você faz num primeiro momento e depois não faz nunca mais, né? Então, quando a gente entende, sente, se torna uma rotina, você começa de pouquinho, vai crescendo e se torna uma coisa natural na sua vida no dia a dia. Então, que a gente possa ser dessa forma, né? Aos pouquinhos e crescendo até se tornar um hábito tão natural quanto respirar para nós. Já pensou quando a gente for naturalmente bom, naturalmente amoroso, né? Aí a gente vai ser, espírito de luz. Ah, é verdade. Essa semana eu acho que eu não estou muito em espírito de luz aqui em casa, não. O povo tá falando que eu estou meio estressado. Ó, então aproveita o evangelho já, se conecta aí para iluminar. Eu estou fazendo um curso com o Sérgio Alencar, né? E ele estava falando sobre influência espiritual, né? Que quando a gente sentir mau humor, irritação, a gente pode ser que seja uma influência espiritual. Aí eu falei, Sérgio, eu acho que eu tenho influência espiritual umas 3 vezes na semana, porque... Ai, Senhor. Mas aí a gente reza e vambora, né? Vamos pra frente. É verdade. Ouviu? Então, vamos encerrar? Vamos. Gente, a gente riu um pouco demais hoje. Acho que a gente está com saudade, né? De estar junto. Mas a gente, né? A gente também falou direitinho, tá? Tá tudo lá no Evangelho para vocês conferirem. Recebam nosso abraço, nosso carinho. Manda parabéns pro Luiz, tá, viu? Tá, e amanhã é do Ju, né? Amanhã é aniversário do Júnior, 50 anos. Olha, 50. E nem pode fazer um festão, tá vendo? Olha a pandemia aí nos atrapalhando. É festinha, é festa online. É isso mesmo. Ouviu? Faz a prece para nós, então? Faço sim, Lu. Então vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo aos nossos mentores, todos os amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, nos auxiliando durante o Evangelho. Vamos agradecendo aos nossos irmãos lá do Naufé, do plano espiritual, que continuam o seu trabalho, mesmo que a casa física esteja fechada, né? A espiritualidade, o trabalho continua incessante. Que o Senhor abençoe e ilumine cada irmão nosso que frequenta o Naufé, trabalhadores, frequentadores, todas as pessoas do nosso convívio, que o Senhor abençoe o nosso planeta, os nossos governantes, que o Senhor abençoe a todos que passam neste momento por essa doença incerta, por conta desse vírus, né, que as coisas aos poucos possam ir se normalizando, que o Senhor acalme o coração de todas as pessoas que ficam apreensivas e ansiosas por tudo que ocorre, que o Senhor ilumine os irmãos que estão doentes, os irmãos que estão encarcerados, os irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser recebidos com muito amor, que os seus parentes que ficam possam ser consolados. Vamos pedindo que o Senhor ilumine cada um de nós, que o Senhor nos traga sempre serenidade, nos traga certeza
de fé e confiança nos seus ensinamentos, para que a gente possa sempre seguir o caminho do bem e do amor que o nosso Mestre Jesus nos diz tão claramente em seus evangelhos. Que possamos nos reunir sempre para estar aprendendo sobre ele, falando sobre ele, e que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo, um beijo para todos, estamos com saudades, eu sei que as crianças também estão morrendo de saudade de voltar para uma fé. Vamos ver como tudo acontece daqui por diante, né? Tudo depende de como vai ser o daqui para frente, né? Por enquanto, vamos seguindo assim. Exatamente. Vem vacina, né? Vem vacina. Deus. Boa semana para todos. Até o próximo evangelho, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Vil. Muito obrigada. Tchau.